A oposição gremista também, além questiona não só a gestão Paulo Odoni pelo que fez, né, pelo que gastou, como também o tempo de Flávio Koff, que gastou demais. Nós estamos falando então de falta de planejamento. Eu comemorei demais quando o Grêmio contratou o Barcos, o Vargas, o André Santos, lá naquele início de gestão do Fábio Koff, porque fez um bom time para disputar a Libertadores naquele ano. O Grêmio estava na Libertadores. Agora, de uma hora para outra, decidir que está quebrado, o que aconteceu? Esse de uma hora para outra não. De uma hora para outra. Quem contratou o Juliano no meio do ano passado, brincadeira, decidiu um mês depois que está quebrado, não me convence. Não. Para mim o Grêmio foi irresponsável. O Grêmio contratou quebrado. Então tá bom. Tá, então é o seguinte, a leitura que eu faço do Grêmio é o seguinte. O Grêmio empurrou com a barriga um processo que ele vai começar a fazer agora. Empurrando com a barriga, ele fez contratações nos últimos anos irresponsáveis. Exatamente. Tá? É muito mais para dar uma satisfação do que propriamente para uma convicção. E o Grêmio foi empurrando o ponto zero. O que eu considero o ponto zero? É o que o Grêmio vai fazer agora. Vende o que pode vender, monta um time modesto, tenta diminuir a situação financeira e tenta resolver a questão da arena. Não vou jogar limpo com o torcedor, o Grêmio não está com o planejamento de ser campeão. Se for, é consequência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Baldasso, se o Grêmio tivesse antecipado esse processo, ele primeiro seria menos doloroso, e o Grêmio hoje estaria num outro estágio. Tá bem. Mas aí a irresponsabilidade fez empurrar com a barriga e contratar jogadores sem condição de pagar. Eu preferia um meio termo, mas meio eu também. 8, meio 80. O que acontece? O final do ano, o começo de um ano, que o cara está em casa decidindo o que eu vou gastar esse ano. Aí a esposa pergunta, tu vai continuar sendo sócio do Grêmio, meu amor? E aí ele vai ver o noticiário e vai ver que o presidente está fazendo um time que não vai ganhar nada. Quase que admitido publicamente que não vai ganhar nada. Se tu escutar uma entrevista do Filipão quase diz textualmente, olha, nós não vamos ganhar nada esse ano. Então assim, tu não tem como tu manter um quadro social e manter uma torcida com sangue nas veias uma temporada em que tu praticamente admite publicamente que neste ano eu não vou ganhar nada. Mas se o estádio for teu, de fato, a realidade já muda, né? Mas é que assim, o torcedor ajuda, né? O Grêmio não tem opção. Ele precisa passar por um ano sabático, talvez até 2, abdicar de conquistas para resolver. Abdicar de conquistas fazer um time ruim não envolve só não ganhar. Envolve riscos. Claro. Se o Grêmio cai para a segunda divisão... Não, é pior ainda. Nós estamos eu acho que não vai cair. Só que é o seguinte, isso precisa ser feito, Baldasso. O que adianta montar um time para ganhar agora, se no ano que vem o Grêmio não vai ficar com 8 meses de salário atrasado, ou 6 meses de salário atrasado? O Grêmio da gestão Koff tentou exatamente. E aí é o seguinte, aí o Grêmio não vai ficar mais 3 anos, vai ficar mais 4. E aí vai empurrando esse plano. Só para se vocês observarem bem as entrevistas do Luiz Felipe, que a gente até brinca que é meio gerentão do clube agora, né? Se vocês ouvirem e lerem nas entrelinhas, ele está dizendo exatamente o que o Baldasso falou. Claramente que o Grêmio é para daqui 2, 3 anos até se reorganizar. É mais ou menos quando o João Paulo Medina, em 2000, gerente contratado por Fernando Miranda, disse o Inter está se preparando para ganhar um título daqui 6 anos. Naquela época foi um escândalo, né? Tu dizer para o torcedor que vai passar 6 anos sem não ganhar nada, e não ganhou nada mesmo. Só que veio 6 anos depois. Vocês acham que o Palmeiras, por exemplo, que está fazendo contratou 18 jogadores, ele está contratando para ganhar. Sim. Mas ele não ganha. Mas quanto tempo ele passou? Mas ele tem um aporte financeiro, Não. E outra coisa. Chico, ele vendeu o nome do estádio. Não, tá bem. Ele já passou por essa fase. Tinha que fazer isso. O Palmeiras tem um estádio que é dele, Chico. Essa que é a diferença. O Palmeiras vendeu o nome do estádio. O Palmeiras fez um contrato com o patrocinador master. O Palmeiras tem um presidente que bota dinheiro no clube. Isso é verdade. Isso é diferente, né? O Ribeiro Neto, quando faz a análise da questão financeira do Grêmio, cita só os erros do departamento de futebol. Talvez muito maior do que os erros do departamento de futebol que tenha feito o Grêmio entrar nessa situação foi o contrato que o Grêmio assinou com a OAS. Esse contrato quebrou o Grêmio. Esse contrato quebrou o Grêmio do que qualquer exagero ou outro que tenha se feito no futebol, que é merreca, perto do tamanho da bobagem que fizeram quando assinaram o contrato. Aliás, essa gestão fez o contrato e também cometeu erros no futebol, né? Tá, mas é que foram as duas questões que complicaram o Grêmio. A primeira foi a ISL. E a segunda... Mas o Grêmio já estava se recuperando, mas o problema do Grêmio foi administrativo, porque o Grêmio começou a se recuperar e veio outro baixo. Perfeito. Outra coisa,
Não adianta a gente querer, Ribeiro Neto, que o futebol responsável, é muito fácil tratar o futebol como responsável. Futebol não é uma empresa que tu calcula todos os riscos de um negócio, vai lá e faz o negócio quando não há risco nenhum. Qualquer negócio no futebol tem risco. Claro. Então assim, ó, um pouco de irresponsabilidade tu vai ter sempre, em qualquer contratação. Como essa do Inter no Anderson. É uma contratação de responsabilidade duvidosa. Mas isso aí vale para qualquer coisa de uma empresa. Só que assim... Por exemplo, a Bandeirantes contratou Fabiano Baldasso. Já era um gênio, mas a gente não sabia se ele ia se transformar num gênio como tu és, realmente. Foi para nós uma grata satisfação saber o Fernando Carvalho, quando assumiu o Internacional, ele começou a fazer contrato de 5 anos, vocês vão lembrar disso. Sim. Começou a fazer contrato de 5 anos com todos os jogadores. A cada 10 que ele fazia, 8 davam errado e ele tinha que ficar pagando 5 anos de contrato de um cara que não vingou e 2 davam certos. Nesses 2, dentro desse risco todo que ele correu, ele tirava o dinheiro dos outros 8, mais um pouco, e garantia o cara no clube para ganhar os títulos que ele ganhou. Futebol é risco sempre. Sempre vai estar correndo risco. O lateral direito Galhardo, ele falou sobre a saída de Barcos e como vai ficar o time do Grêmio sem o seu principal artilheiro a partir de agora. O Barcos é um ótimo jogador. O primeiro tempo que fizemos no jogo de sábado foi muito bom, com 2 centroavantes, e depois entrou o Everton. Entrou outros jogadores ali, também foi bom. Eu acho que o Filipão tem ótimos jogadores, tem um elenco bom para que ele possa pensar direitinho e montar a melhor equipe. Um jogador como o Barcos, um líder, um artilheiro, mostrou no jogo de sábado, fez 2 gols, uma ótima partida. Acho que qualquer grupo, qualquer time quer ter um jogador como esse. E a gente espera que ele seja feliz, onde que ele estiver feliz, é isso que importa. Não apenas para o time tecnicamente, né, mas para o grupo, o Barcos certamente é uma referência importante. O pessoal deve estar se manifestando aí, né, Roberta, sobre o Barcos, sobre a saída dele. O tempo inteiro. Vinícius 6, Barcos 10 vezes melhor que o Moreno. O Barcos jogava pelo time, o Moreno nem tem vontade de jogar no Grêmio. O Grêmio fez uma péssima negociação. O Carlos Vinadé, queria que o Grêmio encerrasse suas atividades e fizesse eu parar de sentir vergonha. O Éder Molinari, estou começando a concordar com o Ribeiro. O Grêmio vai deixar todo mundo ir embora e não vai trazer ninguém. E o Fabrício Nascimento, respeito quem não gosta do Barcos, mas o cara conseguiu ser o artilheiro de um time sem criação no meio campo. Esse é um ponto que eu levo em consideração. Sozinho, né? Outra coisa, muitas vezes. Os números do Barcos, eles são números de um jogador que atua num time campeão, tá? O cara fazer 29 gols numa temporada, o teu time ele é um time de ponta. E ele conseguiu fazer isso. Claro que alguns dizem assim, mas em jogos decisivos ele não foi o jogador que se esperava que fosse. Só que ele tem uma marca que ela não, e tem um limite também, né, Daniel? O time não ajudava. Se cobra muitas vezes do Barcos, algo que o clube não teve nos últimos anos. A parte dele ele fez. O Barcos está indo embora de novo, falhou na hora decisiva, não conquistou título. Tá bem, mas quem conquistou aqui nos últimos anos? O Tcheco, por exemplo, é ídolo da torcida do Grêmio. Não é nada. Só que o Barcos fez a parte dele, o Tcheco não fez. O Tcheco saiu do Grêmio e até hoje é cultuado, ou estou errado? Não, o Tcheco tem uma identificação por causa disso, porque ele honrava a camisa do Grêmio também. Então tá. Mas não conseguiu vencer. Muita gente está honrando a camisa do Grêmio, eu quero ganhar título, pô. Só que pare de honrar a camisa, ganhe. A resposta do Barcos ela é muito superior à do Tcheco, porque o Barcos fez o que ele tinha que fazer. A dele ele fez, né? Por mais que tu critique, ele fez. O Tcheco também. Não, o Tcheco sumiu em momentos decisivos. Mas o Tcheco é uma grande figura. Grande figura. Minha mãe também é legal. Ser humano. Só que taça o Tcheco só tem quando levanta para comemorar o Ano Novo. Mas o Barcos levantou uma taça. Qual? Na Bandeirantes. Dos 80 anos da Rádio Bandeirantes no Grenal, o segundo do ano passado, né? O segundo 4-1. Olha só, hoje tem jogo, atenção colorados, de olho na TV, Monarcas, Morelia e The Strongest. A partir da 00:30 vai definir o adversário do Inter na abertura da fase de grupos. Na verdade, é a estreia colorada. O time do Inter vai estrear contra um desses 2 times aí. E o primeiro jogo acontece no México, hoje, e depois na terça-feira que vem, daí 15 para as 11 da noite, o jogo na Bolívia. O The Strongest, que já foi adversário do Inter numa Libertadores, acho que 2012, se eu não me engano, e o Morelia do México, que eu queria desmistificar uma situação. O Daniel Oliveira já esteve comigo nessas paradas aí. É ruim, Deus o livre ter que jogar no México, jogar longe, o desgaste da viagem. Eu já fiz várias viagens com a dupla Grenal em jogos longe assim. Eu vou dizer para o nosso telespectador o que acontece. O Inter ou o Grêmio, viagem para o México, freta um voo, ou seja, o voo é só dele. O avião
tem horário definido para sair, sem risco de sair em outro horário. O grupo chega lá meia hora antes do voo, entra no avião, avião de primeiríssimo nível, todo mundo sentadinho, aquelas poltronas leito, são 9 horas de viagem. Deitadinho, pagodinho, comendo, massinha, desce no lugar, dorme, no outro dia joga e assim que acaba o jogo, o grupo entra num ônibus, volta para o aeroporto, entra no aviãozinho fretado e fica 9 horinhas dormindo. Não tem desgaste, porcaria nenhuma. Desgaste, sabe por que está levando em consideração o que tu está dizendo, Baldassar? Para acrescentar o seguinte, o desgaste não é para esse jogo, o desgaste é para outra competição paralela. Isso aí. O problema é a outra competição paralela. Essa viagem ela é desgastante não é pelo jogo de lá, é pelo jogo que tem aqui na volta. Exato, é isso aí. Isso aí. Pode ser. Agora, mas o que o Baldassar falou, eu estou surpreendentemente assim, sublinhando o que ele disse. Pare com esse negócio de tratar jogador como bibelô, cara. O que eu quero... aliás, o caso Nilmar mostrou que a torcida é muito paternalista em relação ao jogador quando deveria cobrar mais. Mas enfim, esse é um outro assunto. Por que eu disse isso da viagem? Porque para mim, quando tem 2 adversários para analisar qual é melhor de se enfrentar, sempre o critério é um só para mim. A qualidade do adversário. Que eu até tenho dúvidas entre o Morelia e o The Strongest. Não sei. Agora, a altitude sim. O que puder evitar de altitude é fundamental. Esse é um fator importante. Isso influencia, né? Esse sim. Esse é um fator importante. Agora, desgaste de viagem para quem freta um voo e tem todas as mordomias do mundo, não tem. E hotel 5 estrelas, vamos combinar. Também, né? Central Band do Esporte, Gonçalo Cirne Lima. Chico, o São Paulo apresentou agora há pouco o Ricardo Centurion, jogador revelado pelo Racing, tem 22 anos, é meio atacante argentino, reforça o tricolor para a disputa da Libertadores, uma negociação que foi longa, 4.200.000 euros o São Paulo pagou ao Racing. O Centurion tem passagens pelas seleções de base da Argentina e também jogou por uma temporada no futebol italiano. Centurion. Anderson já foi anunciado pelo Internacional e outros destaques colorados aqui no programa depois do intervalo. Até já.